Boa tarde a todos. Vamos iniciar então mais um estudo, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, com a certeza de que eles estarão conosco e esses espíritos que são enviados por eles para que consigamos manter a sintonia com a casa de Fabiano, com o nosso espírito, no sentido de nos sintonizarmos com esses espíritos amigos, aqueles que nos querem bem, aqueles que se interessam por nós. Ajuda, Jesus, a todos nós, os mais necessitados, que somos de tanto da sua ajuda, conhecendo esse caminho e tentando conseguir esse roteiro de luz também nas nossas vidas. Ampara, Senhor, todos aqueles que passam em nossos pensamentos, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que não são também os nossos amigos, que eles recebam paz, amor, serenidade, Senhor, é o que mais precisamos nesse momento, todos nós. Saúde, equilíbrio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos tentando perdoar aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos dar uma pausa aqui na música, para a gente começar os estudos de hoje. Eu trouxe do livro Desobsessão, né, a nossa continuidade do estudo desse livro. Hoje nós vamos falar o capítulo 18, 19 e 20. E ele trata ainda do preparo, agora já mais dentro da própria atividade da reunião de desobsessão, né? Ele fala sobre o isolamento hospitalar. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se de que o espaço a ela destinado entre quatro paredes guarda a importância de uma enfermaria com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. Então ele fala assim como se fosse num isolamento hospitalar, né? A gente não gostaria de quando estamos no hospital, ali numa situação de doença, de fraquezas, né? Muito exposto a aqueles que vão nos visitar, pessoas estranhas. A mesma coisa numa sessão de desobsessão. Muitos ali são trazidos, estão enfermos, estão em condições de pedido de auxílio, né? Então não estão bem, não gostariam que pessoas estranhas os avaliassem, os observassem, não é? O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, e ainda respeitando-lhes a dor. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhante serviço de socorro e esclarecimento, entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada, de preferência no templo espírita, ao invés de ambientes outros de caráter particular.
Nesse sentido, é importante que os obreiros da desobsessão, notadamente os médiuns psicofônicos e esclarecedores, visitem os hospitais e casas destinadas à segregação de determinados enfermos, para compreenderem com segurança o imperativo de respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e desditosos. A gente sabe que dentro de um hospital acontecem várias situações difíceis, de dor, de angústia, de desespero, né? Então ninguém gostaria de ser exposto dessa forma. Então, à medida que nós vamos visitando hospitais, ali pessoas que passam muito tempo, a gente vai verificando, né, o tanto que eles precisam de amparo, de auxílio, da nossa boa vontade de entendê-los, de compreendê-los, né? A mesma forma são aqueles espíritos que chegam, mesmo que não estão em situação de conforto, né? Uma situação às vezes que a gente fala que esse espírito, muitas pessoas só pensam, né? Olha, esse espírito não é muito educado, né? Ele apronta. Então, o que seria de nós? Será que nós estivéssemos no lugar dele, não seríamos também da mesma forma? Estaríamos da mesma forma chegando, né, nesse desespero, nessa desilusão? Então, é para a gente entender um pouquinho, né? Que eles precisam de muito respeito, muito amor, muito carinho da nossa parte, para que eles se sintam acolhidos, se sintam auxiliados, e assim nós vamos juntos conseguindo apaziguar, né, o nosso espírito e o deles, porque estão ali pedindo ajuda. Todos nós que temos esse compromisso como médiums, né, nos colocamos na posição de querer ajudar, não é isso? No capítulo 19, ele fala de aparelhos elétricos. Os aparelhos elétricos no recinto, quando a desobsessão seja efetuada em lugar de capaz de utilizá-los, devem ser restritos a uma lanterna elétrica destinada a serventia eventual e, quando seja possível, um aparelho para gravação de vozes das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhes fixem os ensinos ou experiências do objetivo do estudo. Repitamos que o grupo apenas usará o aparelho para gravação de vozes quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, sem que isso seja fator essencial e inadiável à realização do programa em pauta. O dirigente da reunião ou o companheiro indicado para o manejo desses engenhos precisa, porém, estar atento, verificando-lhes o estado e o funcionamento antes das atividades da equipe, prevenindo assim qualquer necessidade, de maneira a evitar aborrecimentos e atropelos de última hora. Então veja que o início da sessão deve estar tudo preparado, tudo pronto, né? Falando aqui, eles falam do aparelho de gravação, mas a gente pode comentar também no celular, né? As pessoas vão entrar numa sessão de desobsessão, estão se preparando ali do lado de fora, mesmo na fila, né? Aguardando a entrada. Já vamos desligando os celulares, vamos deixando de fora os problemas, né? As ligações, as curiosidades em ver quem está mandando mensagem, que mensagem que é, né? Vamos nos ligando naquilo que nós vamos fazer nesse momento. Não é produtivo, né? Às vezes a gente fica muito triste quando vê alguém manuseando o celular dentro da sessão, às vezes até toda hora olhando se tem mensagem ou não tem mensagem. Será que isso é mais importante do que aqueles momentos que nós estamos nos dedicando ali? Então vamos analisar, né? E as respostas estão nos livros aqui, né? Para a gente se realmente de boa vontade estar ali, estar presente, né? Estar consciente de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E o item 20, componentes da reunião. Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, aqui na época ele fala, né? Conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos
e correção de atitudes antes, durante e depois de cada tarefa. Olha só, é preciso que a gente até repita, né, para a gente ficar bem claro na nossa mente, né? Os componentes da reunião conservem, acima de tudo, elevação de pensamento e correção de atitude antes, durante e depois de cada tarefa. Nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Compenetrem-se de que se acham no recinto exercendo fraternalmente o mandato de confiança. Na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas, vãs indagações, críticas, expectações insensatas e também esses pensamentos, né, gente? Não é só falando, né, criticando ali no falar, mas no pensar. Os espíritos conseguem, muitos deles, né, perceber todos os nossos pensamentos. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Tem os médiuns esclarecedores, os de passe, os psicofônicos, os médiuns esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que lhe assinalam, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médiuns psicofônicos, sempre que estes forem mobilizados em serviço. Tem também aqueles médiuns que estão na assistência, nos momentos ali mais delicados, fazendo prece, trazendo a proteção de todos os espíritos que estão ali, para todos aqueles que estão em trabalho mais intenso. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para o efeito da energia ou da luz que se lhe pede em auxílio dos que jazem na sombra do espírito. Muitos daqueles que estão ali na assistência não percebem, né, que estão ajudando, acha que não está ajudando, acha que não auxilia, porque não é médium, não está sentindo diretamente ali a situação, mas são médiums que podem liberar, né, ectoplasma, que é um produto do espírito, como se fossem ali curativos de feridas para aqueles que chegam machucados, funcionam ali também como remédios, são extraídos, né, o poder de cura, muitos emitem vibrações de cura e os espíritos ali se aproveitam de todos aqueles que estão em oração, que estão com vontade realmente de ajudar, retirando todas essas propriedades do espírito, né, que o espírito emana de cada um, aproveitando ao máximo para ajudar a todos aqueles que estão ali, né. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. Os componentes encarnados da reunião não se rendam ao sono nas tarefas dedicadas à desobsessão, para evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade, cabendo-nos salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer qualquer outra demonstração ou experiência de mediunidade. A reunião de desobsessão não é um lugar para se treinar, né? É um lugar para exercer a função da mediunidade, né? O treinamento tem que ser antes, né? A gente tendo as posturas corretas, se preparando para ir para a sessão, como todo o preparo do livro já falou aqui antes, na alimentação, nos pensamentos, nas preces, no nosso dia a dia com outras pessoas, né? Na convivência com outras pessoas, procurando atender a todos. E dentro da sessão nós estamos exercendo a mediunidade, exercendo a boa vontade.
e ali é um local de trabalho, né? E estamos junto com espíritos nobres, não podemos esquecer disso. Então, evitar mesmo essas atitudes mais infelizes, né? Do Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui a pergunta 614 até a 617A, nós vamos falar sobre elas. Como ele fala que a postura, né, o comportamento deve ser antes, durante e depois para aqueles que estão frequentando uma sessão de desobsessão, né? Então, eu trouxe as leis morais do livro 3º, capítulo 1º, né? Dos caracteres da lei natural. A 614 a pergunta é essa. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, nós sofremos. Toda vez que nós nos aproximamos, nós encontramos a felicidade que se pode ter nesse mundo, já nesse mundo, né? Pode ter, né? E no mundo espiritual, mais ainda vamos sentir o tempo todo, né? A lei de Deus é eterna, ela é eterna, imutável quanto ao próprio Deus. A lei de Deus, além de ser eterna, é universal em todos os planetas, onde a gente puder entrar um dia, né? Se a gente puder frequentar um dia os planetas, os lugares, vamos ver que as leis são as mesmas. Então a lei de Deus é a única que pode trazer felicidade ao homem, ela é imutável, eterna e universal. Né? Interessante isso, né, gente? E a gente, por que a gente não segue logo, né? Porque se ela é eterna, se ela é a única que pode nos trazer felicidade, por que a gente fica tanto procurando outras coisas, não é? Deus prescreveu aos homens em uma época o que ele proibiu em outra. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudarem as suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas, por isso imutáveis. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Né? Eles perguntam aqui se as leis de Deus têm objetivos, né, diferentes ou só da conduta moral? Divinas, né, que ele fala. Então, ela é a resposta dos espíritos, né? Todas as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim, mas uma só existência não é suficiente. Então, ele fala aqui que o homem de bem, né, que estuda as leis de Deus, as leis divinas, ele estuda as leis da alma, do espírito, e as pratica. Porque se fosse só estudar e não praticar, também não se trata do homem de bem. E também ele fala que uma existência única não é suficiente para a gente se aprofundar em todas as leis, quer cumprir, aprender e praticar, né? Por isso que nós temos muitas encarnações. E ele responde aqui com uma nota, né, de Kardec, olha, que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo que se constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado.
A mais longa existência possível é insuficiente e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo, em suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma, são as leis morais. Interessante, né? Nós temos aqui toda a explicação, né, da lei divina. É imutável, é a única que traz felicidade ao homem, é universal, é eterna. Então, é um caminho a seguir que a evolução tem que ser por ela, não tem outro jeito. Todas as leis que regem o universo são leis de Deus, da natureza, né? E aí nós vamos pegar aqui, peguei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a maior dessas leis, para que a gente compreenda que não dá para fugir de nenhuma delas, e essa é a principal, né? A que vai nos levar a encontrar Deus e Jesus. Se queremos essa serenidade, queremos essa paz que a gente tanto busca, não tem outro caminho, né, a não ser cumprir esta lei que, no meu entender, todas são leis divinas, são lindas, né, são maravilhosas e realmente nos trazem a felicidade, mas para mim essa é a maior das leis, né? É do capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo. É uma instrução dos espíritos, é por Lázaro, Paris, 1862, e nós vamos falar da lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e se extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são tão leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires. Desceram ao circo ébrios de esperança. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é o suplício mais que ela conduz, e sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois,
em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente da sua crisálida, permanecem subjugados nos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nelas buscarei os suaves prazeres da alma, que são já o prelúdio das alegrias celestes. Eu sempre fico emocionada com essa leitura, né, da lei do amor, né? Olha, a lei do amor, eu vou até repetir uma frase, né? A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. A gente que olha, né, observa as misérias sociais, sofre tanto porque tem tantas diferenças, existem tantos sofrimentos no mundo. Podíamos prestar atenção mais nisso, né? Quanto mais a gente amar, menos sofrimento vai ter no mundo, menos misérias sociais, né? Menos diferenças entre as pessoas. E Jesus já falou, né? Ele fala até aqui, Lázaro fala no Evangelho, que no dia que Jesus pronunciou essa palavra, o mundo estremeceu, porque o mundo estava acostumado com olho por olho, dente por dente, e até hoje tantas pessoas ainda praticam, né, desse jeito a vida. E nós cristãos, aí espíritas, que é a mesma coisa, né, todos aqueles que adotam a doutrina do Cristo, né, de qualquer religião que seja, o primeiro mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão igual e mais importante, né, amar o próximo como a si mesmo. Então, a lei do amor começa quando nós começamos a entender que sem amar as pessoas nós não vamos encontrar a felicidade. Sem amar a Deus, nós não vamos encontrar a felicidade. Então vamos analisar, pensar e procurar fazer a nossa parte. Não podemos exigir que ninguém ame, né? Podemos falar que Jesus já falou tanto tempo, divulgar, falar sobre o verdadeiro amor, sentir esse amor pelas pessoas, né? Fazer a nossa parte nós podemos. E assim nós vamos ter um mundo melhor muito em breve, vamos conseguir, né, diminuir as nossas dificuldades. Então, que antes da sessão de desobsessão, durante a sessão de desobsessão, e depois a gente possa levantar essa bandeira do amor e para toda a nossa vida, em todos os dias. Eu desejo muita paz, muito amor para todos durante essa semana. Vamos fazer a nossa prece final. Pai nosso que está
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em nossos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que Deus e Jesus possam amparar todos vocês, a todos nós que nos trazemos Jesus no coração. Uma boa semana a todos.